aconteceu aqui poucos minutos antes de começar o programa, então queria citar a respeito, porque tem muito a ver com isso que o Fernando Henrique está falando, e preciso fazer aqui umas ressalvas. Né? A Simone Tebet, ela falou que reconhece o seu compromisso com a democracia e a Constituição, diferentemente do que acontece com o atual presidente. Né? Foi uma frase assim, dizendo que o Lula reconhece, que ela reconhece no Lula compromissos com a democracia e com a Constituição. Isso aí é uma aposta. Isso tudo que o Lula é democrata, é a Frente Ampla Democrática, contra o autoritarismo, tudo isso é narrativa, tudo isso é publicidade. A democracia, a gente já falou aqui nesse programa, não é simplesmente resultado de urna. Não é simplesmente respeito ao resultado de urna, mesmo que tenha havido, por exemplo, uma roubalheira com financiamento ilícito da campanha eleitoral. Não é só isso ser democrata, não é só isso a democracia, que pressupõe também a separação dos poderes, pressupõe uma imprensa livre, pressupõe que várias forças estejam atuando na sociedade, que haja toda essa tensão dentro de ambiente de liberdade, com as leis, um monte de coisas a mais. Né? Poderíamos aqui falar muito tempo a respeito desse assunto. Os esquemas do Mensalão e do Petrolão, muita gente não gosta que lembre, é como se fosse tudo do passado, só que o histórico dos atos vale mais do que promessa às vésperas de campanha. Então é preciso lembrar o que significaram, porque muitas vezes isso tudo é reduzido a escândalo de corrupção, como se fosse assim, algumas pessoas ali queriam levar um dinheiro para elas. E olha, não era só isso, era isso também. Aliás, você veja o caso de Santo André, que foi o microcosmo, o germe do Mensalão, Santo André, a terra aí da nossa Madeleine Lasco, onde o então prefeito Celso Daniel, que o Lula disse no debate para rebater aquela acusação do Bolsonaro, o maior gestor que ele conheceu, etc., ele topava, de acordo com o promotor do caso e de acordo com o próprio irmão dele, no programa Roda Viva, falou isso, falou em outras entrevistas também, ele estava topando que houvesse desvio de dinheiro para financiamento do partido, para o projeto de poder do PT. O que ele não topou, dentro dessa moral distorcida petista, era o enriquecimento ilícito de integrantes, que estava acontecendo. E aí, quando ele descobriu, depois que ele descobriu, para deixar bem claro, ele foi morto. E isso gerou uma série de suspeitas e uma série de investigações e todo esse episódio bastante obscuro da nossa história recente, que teve diversos testemunhos, inclusive da própria Mara Gabrilli. Então, o Mensalão, que foi em nível nacional aquilo que aconteceu em Santo André, de uma maneira, claro, com as suas particularidades, foi um esquema de perpetuação no poder. Assim como o Petrolão, que dividia ali nacos do Estado, da Petrobras, que deixava ali todo aquele pessoal que indicava os seus diretores e tal, roubando, recebendo dinheiro de propina para liberar contratos públicos, de cartel, de empreiteiras que estavam mancomunadas para se revezar com essas vitórias de milhões e milhões, eventualmente bilhões na soma total. E tudo isso gerando apoio parlamentar e gerando verba para financiamento ilícito de campanha. E a chapa Dilma Temer, que tinha uma sujeira tremenda que foi descoberta e comprovada, ela só não foi cassada porque já tinha vindo o governo Temer, ia dar a maior confusão, Gilmar Mendes era presidente do TSE, relevou aquilo tudo, e consensualmente a gente passou a dizer que a cassação não aconteceu por causa do excesso de provas, né? Como é que era que a gente dizia? Que é o único processo que foi anulado por excesso de provas. Foi anulado por excesso de provas. Por excesso de provas. Então, olha só, se não fosse a Lava Jato para descobrir toda aquela roubalheira, de repente o PT estava se perpetuando no poder, porque o esquema tinha esse fim. Então, assim, é muito bom deixar claro que esse compromisso que fica sendo dito, que existe com a democracia, isso aí é uma aposta. O sujeito acha que daqui para frente, então, não vai haver corrosão da democracia, não vai haver golpe, ou a gente vai ficar achando que a única ameaça da democracia é pegar um tanque para destituir os ministros do Supremo, o Poder Legislativo e o Executivo governar junto com o chefe com as Forças Armadas, né, com os chefes das Forças Armadas, já que o chefe é o presidente da República e o Bolsonaro adora admitir. Não, tem outras maneiras de se corroer a democracia e de se viver numa cleptocracia disfarçada com a separação de poderes, com essas instituições. Então, assim, é bom deixar claro.
Então, quando a Simone Tebet diz isso, ela aderiu à propaganda petista, ela está legitimando uma narrativa. Sim. E eu, como jornalista, preciso mostrar ao público que, olha, isso aí é uma aposta, é uma propaganda, é uma narrativa para convencer eleitor. Se ela dissesse, eu vejo no Bolsonaro um risco maior do que eu vejo aqui, e por isso eu estou apoiando esse aqui, bom, você não tem um erro factual. Você pode discordar da avaliação dela, mas é uma avaliação. Na minha avaliação, o risco é maior de um lado, o risco é maior do outro. Cada um está fazendo essa avaliação nesse momento para definir o seu apoio e para definir o seu voto, seja político, seja eleitor. Agora, vamos devagar com o andor. Né? Aquilo que é fato, a gente diz que é fato. Aquilo que é mais publicidade, que ainda precisa ser, pelo menos, demonstrado ao longo do tempo, e que no passado foi demonstrado ao contrário, né? Precisa ser dito. E eu estou aqui para dizer, embora muita gente não goste. E olha, Felipe, a gente tem uma nova tendência que foi inaugurada hoje por José Serra, depois que o governo do Rodrigo Garcia, não sei se comandante carioca para cá, cara, descobri até que o presidente da Câmara estava